Fala, Matheus, beleza? E aí, professor, tudo certo? Fala, pessoal. E aí, começando mais um aqui, podcast Papo de Campo. Vamos lá. Feliz demais de estar com você aqui de novo, Matheus. E hoje eu juro por Deus que eu fiquei muito incomodado quando eu assisti. Eu assisto, tá, galera? Eu assisto o meu conteúdo. E quando eu assisti aquele último que eu fiz com você, eu fiquei incomodado porque o tempo todo eu fiquei falando, te cortando, cara. E o especialista em nutrição é você, não sou eu. Então hoje eu vou me controlar aqui. É uma pena que a Isa não tá aqui, que a Isa tem que botar freio em mim. Não, se você ficar me cortando hoje muito... Você me corta. Eu te corto. Então, beleza. E, na verdade, assim, é legal esse bate-papo de hoje, porque é um assunto que eu manjo, que é reprodução, não querendo desmerecer, você também manja pra caramba, mas é um assunto que você manja, que é nutrição. Vamos tentar unir os dois, né? Então a peteca vai ser legal aqui. E o tema que a gente escolheu, que o pessoal mandou lá nos comentários, nas nossas redes sociais, né? A gente tá monitorando o tempo todo. O que o pessoal tá querendo, bate-papo. Estratégias nutricionais para uma boa estação de monta na fazenda. Sabe por que isso é pertinente? Porra, daqui uns dias estamos começando mais uma estação de monta. Tá quase na iminência de começar, né? Então, quem não tá antenado, dá tempo ainda. Pô, principalmente pra gente aqui, sul, sudeste, choveu bem, que não secou tanto igual secou no norte, já tá na hora de começar a se preparar. Mês que vem, alguma coisa de cio já vai ter, né? E na verdade, assim, reprodução vai ter, com mais ou menos eficácia. Mais ou menos eficácia. E aí, a pergunta primeira que eu vou fazer aqui, vou até fugir da pauta, cara. Eu tô com um papel aqui, dá até vergonha de falar assim, pô, o Marcelo tá com uma pauta, ele manja de reprodução, Matheus manja de nutrição. É que a Isa fez muito bem feito, cara. Ela fez, e ficou bem feito. Eu vou seguir várias coisas que ela colocou aqui, mas ficou massa. Mas a grande parada é... Pergunta de chute de início. A nutrição, ela tem um efeito tão grande assim na reprodução? De bovinos? Não. E de corte, tá? Nem leite, não vou falar aqui que é mais ainda. Mas... Vale aquela frase que a nutrição ou o cio, a reprodução entra pela boca? Acho que vale. É, né? verdade. Acho que vale. É verdade. E aí é uma coisa que a gente tem que começar a segmentar, que nutrição... Ela não é só aquilo que o animal come, é tudo que envolve o dia a dia alimentar dele. Então, é a suplementação, é o pasto, enfim, é o que tem dentro dessa suplementação. Você vai conseguir atingir um determinado nível de demanda, seja de mineral, seja de proteína, seja Matheus, de energia, para o animal conseguir ciclar, né? Eu tenho aprendido muito com você, com muito pessoal, e também estudando, mas uma coisa assim, que a gente acaba sendo cru lá atrás, na academia, na universidade, e depois vai evoluindo. Isso para quem busca evolução. Eu acho que uma coisa que a gente precisa bater em cima, salientar mais, até o próprio falar nutrição não é suplementar só, né? Eu acho que o termo é dieta, né? O termo que a gente tem que fazer. O melhor termo é dieta. Se a gente chegar para falar assim, cara, eu quero te ensinar uma coisa, para quem está assistindo conteúdo, a pessoa tem que entender que nutrição é a dieta total do que o animal está comendo. É isso. Nutrição é a dieta total. Então vamos lá. O que é uma dieta? A dieta é tudo que o animal come no dia, nos seus mais variados tipos de comida. Então, pasto sozinho não é dieta, a não ser que o animal coma só isso. Mas aí se ele está comendo só isso é um problema, porque o pasto é deficitário em alguns nutrientes. Tem limitações. Tem limitações. Então o animal vai chegar num determinado nível produtivo que é aquilo que o pasto consegue segurar. Se ele não tiver nenhum tipo de suplementação, nenhum tipo de complementação, na verdade. Porque, na verdade, deixa eu te cortar de novo, vem cortando. Vai. Tem gente que fala assim, mas eu só dou pasto, nem sal não dou, nem nada não dou. A maioria. E muita gente, né? Maioria. Isso aqui é loucura. Mas minha vaca emprenhou, ou, sei lá, ela deu cio, funcionou. Tudo bem, graças a Deus, aquele indivíduo conseguiu suprir, então, suas necessidades. Aquele indivíduo. Mas de uma maneira global, se a gente for ver, o cara, se ele fizesse uma nutrição, vamos falar assim, não vou falar mais avançada para ninguém pensar que tem que dar ração, uma nutrição mais adequada, ele poderia colher mais performance no rebanho. É isso? É isso aí. Então, da mesma forma que a gente tem variadas capacidades genéticas dentro de um rebanho, a gente vai ter variadas demandas dentro de um rebanho. Quando a gente estuda nutrição, por exemplo, a gente estuda a média. Isso. Então, todos os parâmetros nutricionais eles estão relacionados a uma média daquela espécie. Isso, cara. Fala assim, daquela média daquela espécie. Então, se tem a média, tem o cara que está acima da média, tem o cara que está abaixo da média.
Se num ambiente alimentar inadequado você conseguiu fazer com que 2, 3 indivíduos se reproduzissem, quer dizer que aquela genética para aquele ambiente ruim que você proporcionou, ela está adequada. É a famosa genética de resistência à fome. Fechou a conta, vamos falar. Para eles, selecionamos por baixo desempenho. Selecionamos por baixo desempenho. Só que numa maioria de população, você não vai conseguir fazer com que todo mundo fosse assim. Se não, até poderia, se a gente pensar em genética populacional, mas você ia ter animais menos produtivos. Sim. Eu seleciono animais geneticamente inferiores, que tem a ver com tamanho, tem a ver com frame, tem a ver com um monte de coisa. Tá bom, vai funcionar, vai ganhar peso, mas vai ganhar menos, vai ter uma carcaça menor, vai reproduzir menos, mas ele vai se adequar. Agora, vai ser rentável para o que a indústria precisa? Não. Aí o quê? Aí que está o grande problema hoje. Cada dia a gente precisa de propriedades mais avançadas e animais muito mais produtivos. E a nutrição, ela entra cada dia sendo mais exigida nessa hora. E o produtivo, a gente também pode... o que é ser produtivo? Vamos cortar o ciclo? Já é uma coisa. De abate. Vamos colocar reprodução com mais eficiência. Às vezes ser super produtivo não é ser super rentável. Não, com certeza. Então, assim, o que é ser produtivo? Ser produtivo financeiramente ou ser produtivo comercialmente? Também são duas coisas totalmente diferentes. Mas, voltando lá no assunto da população, se eu tenho uma média que demanda de X de nutriente para cada... demanda de X para cada nutriente, demanda de X de proteína, de X de energia, de X de mineral, eu tenho que oferecer pelo menos aquela média. Se eu não ofereço aquela média, lógico que meus resultados vão estar abaixo daquilo. Eu vou ter 2, 3 animais lá que emprenhou, beleza, mas um universo de quanto? Então, nutrição e reprodução, quando a gente está falando, intimamente ligado, né? Intimamente ligado e em todos os sentidos reprodutivos. Seja para dar o cio, eu preciso de um determinado X de proteína, energia e mineral para ativar o metabolismo, ou para reconhecimento de gestação eu preciso, para produção de hormônio eu preciso, para formação da placenta eu preciso, para a formação do próprio bezerro eu preciso, e aí cada fase de vida do bezerro eu tenho um determinado tipo de formação celular que vai demandar de um determinado nível nutricional. Até para a vaca parir, ela precisa estar bem, energeticamente bem, para ela conseguir fazer força para parir. Sim. Então envolve tudo. E para reconceber de novo depois. Para produzir um bom colosso, para você não ter doença no rebanho. Então tudo envolve, ela tá bem alimentada. Cara, e a gente tá aqui com essa pauta que a gente colocou, que a Isa ajudou a definir, viu, junto com a galera, que tá falando estação de monta. E nós estamos falando reprodução, entra bem dentro da minha área, uma das tecnologias extremamente importantes para que você tenha eficiência reprodutiva no rebanho é implementar a estação de monta numa propriedade rural, tá? Muita gente não faz, na verdade a grande maioria das fazendas, não sei se você sabe disso, mas você sabe, né? A grande maioria das propriedades rurais não fazem estação de monta. Aí o cara fica, não, porque dá trabalho, ou porque eu tenho medo de não ter bezerro, ou porque não sei o que lá. Eu até entendo em parte esse medo, mas eu também, tendo conhecimento da importância da técnica, as fazendas, as propriedades rurais que não fazem estação de monta, elas perdem, tá? Elas perdem em agregar essa ferramenta no processo de seleção. Porque a estação de monta, quando você fez bem feita e com nutrição adequada, dieta, não é só sal mineral, não é ração, não é nada, é pasto bem manejado, é o volume de comida que o animal tem que estar, é o valor dietético diário que o animal tem que comer. Quando isso é atendido às exigências das matrizes, né? A estação de monta é uma grande ferramenta, porque ela vai permitir, ao fim da estação de monta, a seleção dos animais inférteis. Olha que loucura. Então, todos os animais têm lá, vamos citar um exemplo, 100 cabeças. E, 70 emprenharam e 30 não. Cara, por que aquelas 30 não emprenharam? Se você construir um ambiente adequado para atender a exigência nutricional de todo mundo, essas 30, elas... Caem na fertilidade, caem na patologia. Se elas não conseguiram, elas têm algum problema que tem que ser tirado do rebanho. Tem que ter algum problema, ela tem que ser retirada. E a estação de monta é uma ferramenta fundamental
dentro das estratégias reprodutivas, né? Depois a gente pode fazer uma outra live, acho que isso é um tema pertinente, e estou deixando aqui um recado, se você quer uma outra live só sobre estratégias para maximizar a reprodução, manda mensagem pra gente, manda lá, manda no meu direct, manda nas minhas redes sociais, a minha equipe está monitorando a demanda que tem, e eu vou conversar com você justamente sobre estratégias para maximizar a reprodução das propriedades. Mas a gente já está citando aqui a importância da estação de monta. E a Isa colocou uma pergunta aqui, né? Falou, poxa, qual é o objetivo da estação de monta? Lógico, concentrar nascimentos, detectar animais inférteis, tem todo um monte de coisa lá, tá? Aí, o que a gente teria que fazer nutricionalmente para que a gente tenha uma boa performance de estação de monta no rebanho? Primeira coisa, vamos lá. Se a gente for pensar cronologicamente, uma boa estação de monta, se a gente começa ela em outubro, para a maioria do Brasil. Para a maioria do Brasil, começa lá em outubro. O nosso trabalho para ter uma boa estação começa em fevereiro. Eu vou te cortar antes, vamos voltar depois naquele. Por que ela começa em outubro? Isso aí, eu ia te cortar aquela hora, eu falei, não, deixa ele falar. Mas você concorda comigo que a própria estação de monta a natureza já criou? Já, lógico que criou, eu sei disso. Né? Então, a vaca ou a fêmea em si, ela vai começar a consumir nutrientes o suficiente para sair do anéstro quando começa a chover. Então, o pasto melhora a sua qualidade. Chuva, produção de forragem. Produção de forragem e nutrição melhor. É isso aí. Para o animal sair do anéstro, ou melhor dizendo, para ele entender que aquele ambiente que ele está inserido consegue prover nutriente o suficiente para ele e para uma cria, acontece a partir do momento que o pasto volta a ficar verde. Para o pasto voltar a ficar verde e começar a oferecer mais do que o mínimo que o animal precisa para sobreviver, é depois de um determinado volume de chuva, que geralmente vai girar em torno aí de uns 30, 40 milímetros. De chuva. Então começou a chover, né? Por isso que a gente falou outubro. A grande maioria do Brasil volta a chover nessa época terminou o inverno, né? Tem outras regiões que mudam lá no norte e tal, mas terminou o período seco, começou a chover, coincide com o período de início das águas em outubro. Você sai de um pasto, por exemplo, que está oferecendo para o animal 3% de proteína, que é a metade... É o pasto seco. Eu ia fazer essa metade daquilo que ele precisa... Para um pasto que vai oferecer no pasto médio, braquiária média Brasil, pasto tropical, 3, 4% de proteína. Isso aí. Então você sai de uma situação que você tá sujeitando o seu animal a consumir metade daquilo que ele precisa de proteína para se manter ok, para não perder peso, para uma situação onde ele vai consumir pelo menos o dobro daquilo que ele precisa de proteína para se manter. Então, consequentemente, você sai de uma situação de emagrecimento, de balanço energético negativo, para uma situação de balanço energético positivo. Porque o pasto mudou, melhorou com a chuva. Quando você dá esse estalo, todo o sistema hormonal do animal começa a responder de uma forma diferente. Uma propriedade rural, ou a Fazenda Brasil, vamos falar que os caras não fazem estação de monta. Se a gente for analisar a ciclicidade dos animais, eu vou ver que vai acontecer mais na época da chuva. Tanto é, por exemplo, que eu a estação de monta da natureza. Já conheci fazendas que não realizam estação, porém ela faz meio que uma estação de boca. A gente consegue... Lógico que isso exige de um controle muito difícil, não é aplicável assim para todo mundo. A gente consegue na boca criar a estação. Mas é loucura, que acaba perdendo controle. Mas vamos lá. E aí a estação de monta nesse período, e que é mais ou menos outubro até março, a maioria das propriedades toca por aí, e já coincide com a melhora da qualidade da forragem. O animal está engordando, ele consequentemente, se não tiver nenhum problema reprodutivo, vai ciclar. E a forragem média brasileira, então, ela qual é? A forragem média brasileira é uma braquiária. É uma braquiária mal manejada, que vai entregar uma fibra alta, de baixa qualidade digestiva, vai entregar uma proteína não tão alta assim, porque a gente não está sabendo fazer o animal colher esse material. E pensando numa complementariedade de dieta, é um animal que está lambendo um sal mineral quando lambe, que praticamente não atende à exigência nutricional dele. A pergunta era, eu tenho lá minha braquiária média,
mal manejada, Fazenda Brasil. Eu tenho uma vaca, a vaca de corte, a vaca anelorada, não vou nem falar Nelore, a vaca branca, assim, né, padrão lá, vaca de 400 e poucos quilos e tal, que entrega um bezerro branco, é o padrão da Fazenda Brasil. O que essa pastagem mais comum, mais tradicional, podemos até falar das outras, mas estamos tentando pegar bem a média mesmo quando a gente conversa. O que ela ainda deixa deficiente em relação à exigência da vaca? Principalmente mineral. Mineral. Principalmente mineral. Por quê? Para a planta ter mineral, ela precisa ter mineral no solo. E aí já é um problema. A maioria dos solos brasileiros são latossolos velhos, já lixiviados, ou seja, que a grande quantidade de nutriente que tinha lá já foi embora, seja por ação do tempo, que é normal, seja por ação do próprio homem, na abertura, na implantação e no manejo daquela área. Então quer dizer que eu tenho uma planta que, mesmo no estado ideal, não consegue absorver a quantidade de mineral suficiente para repassar isso para o animal, e quando repassa ainda tem uma perda de digestibilidade que é normal. Então quer dizer que, traduzindo isso, eu tenho um animal que ele não vai conseguir ingerir a quantidade de mineral necessária para ele expressar aquele metabolismo dele. A pastagem entrega um pouco de mineral. Entrega um pouco. Ela tem lá. Menos da metade do necessário. Né? Talvez se eu pegar essa xícara e moer, eu vou tirar algum mineral. Com certeza, dentro, com certeza. Né? Mas a pastagem da madeira, de qualquer coisa. Fósforo e potássio você tira daqui. Então, olha que loucura. Então tudo tem. Tudo tem. Componentes, vamos falar. Mas aí a pastagem, quando os caras vão lá, nutricionista vai lá e cientista vai lá, analisa e fala, caramba, bicho, a vaca precisa de mais, o pasto não está entregando. Aí que vem a estratégia de, vamos chamar assim, isso é o básico do básico. Aí vem a complementação. Complementar com mineral? Complementar com mineral, o básico do básico. E aí existem alguns níveis que a gente tem que seguir para tornar essa suplementação mais efetiva. Então vamos entender o que o pasto oferece. Primeiro que mineral se divide em duas classes, macro e micro minerais, ou seja, mineral que o animal precisa em maior quantidade, mineral que o animal precisa em menor quantidade. Na formação da pastagem, para a pastagem ela se formar em termos de estrutura, para ela criar uma folha ela precisa de cálcio, fósforo e potássio. Certo? Então isso vai ter em um nível estável dentro da planta, porque se não tivesse ela não criaria, certo? Os outros minerais são dependentes do ambiente, principalmente micro. E aí a gente fala de zinco, selênio, cobre, iodo, manganês. Se não tiver no ambiente, a planta não vai ter também. E a grande maioria dos nossos solos não tem esse tipo de mineral. Então, no final das contas, quando a gente fala de complementação num suplemento mineral, a gente está falando de entregar via suplemento pelo menos metade da exigência nutricional em macro. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que precisa de 10, eu preciso entregar 5 de fósforo no suplemento e micromineral entregar pelo menos 100%. 100%. Tem que entregar o 100%. Não acredita não que está vindo ali. Não acredita que não tem. Ainda mais porque quando a gente pensa na indústria, a indústria não consegue personalizar. Não. Ela tem que dar um tiro médio também, né? Ela a linha de produtos dela é assim, Brasil é gigante, deixa eu ter um produto que atende, mas aí, sei lá, 80% do Brasil. Aí quem dá esse tiro médio é o próprio mapa. E aí a própria legislação do mapa é uma coisa que eu não concordo. Porque o mapa da Fazenda? O mapa é o Ministério da Agricultura. O próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lá tem a normativa que fala o que é o que não é um suplemento mineral, certo? E as quantidades mínimas de cada nutriente para cada categoria. O próprio mapa subestima muito a exigência do animal. Então, o mercado, é muito frequente no mercado produtos que são destinados a uma determinada categoria e que não conseguem atender a real exigência dela, porque a própria legislação do Ministério da Agricultura é ruim. Entendeu? A própria legislação é ruim. Ela subestima muito. Vamos na prática. O fazendeiro não entende porra nenhuma de legislação. Não, e nem precisa entender. Porra nenhuma de nutrição e nem matemática de reprodução. O que ele tem que fazer? Ir lá no mercado e falar qual é o produto que eu tenho que dar. Mas você concorda comigo que essa é uma pergunta burra, que vai levar ele ao erro? Porque se ele chegar em qualquer cara que está tentando vender um produto, ele vai falar que, você tem que dar esse.
Mas será que esse produto é realmente eficaz para aquela situação de necessidade dele? Muitas vezes não é, pô. O vendedor é só mais um cara que tem que sustentar a família. Não dá pra dar sal branco e pronto, resolveu o problema? Você já viu fazer isso? Ainda tem alguma fazenda que dá sal branco? Se a gente pegar a estatística do órgão que controla a suplementação mineral do Brasil, mais de metade das fazendas é só sal branco. Só sal branco? Só sal branco. Uma estatística dolorida. Não, mais a metade. Porque o sal não é... Tipo, o sal é o quê? O NaCl. Sódio. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio. Cloro e sódio. Ele é um nutriente que está em deficiência no animal. Então, ele é um nutriente. O animal tá lambendo porque ele quer, é gostoso, está precisando. E o único que o animal sente atração. E o único que o animal sente atração é igual a gente colocar um salzinho na carne, na arroz, fica lá, fica gostoso. Mas, e aí, o cara dá só aquilo lá, já não... Tipo assim, pô, é um nutriente já. Não, para algumas situações metabólicas, lógico. Por exemplo, o sódio, ele que regula a hidratação do animal, ele que regula a sinapse cerebral. O cloro também está dentro de neurotransmissor. O cloro está... O cálcio, desculpa. O cálcio, ele está em neurotransmissor. O cálcio está no osso. Pô, ajuda. Ajuda, não ajuda? Em alguns metabolismos ajuda. Só que existem outros 14. Existem outros 14. Então são 14? São 14. Entre macro e micro? Entre macro e micro, 14. É coisa pra caramba. E aí, o que cada um com a sua função, né? Tipo... cada um com a sua função e todos interagindo entre si. Então não tem um mais importante que o outro. Não tem. Se eu sair hoje é a interação. Tem que olhar o que eu tenho que olhar lá na hora de comprar um sal mineral, né? Não dá pra olhar só uma coisa. É o equilíbrio. Um pool de coisas. É o equilíbrio. Por exemplo. E como que... Aí agora a pergunta... Agora a pergunta matadora. E como que o produtor rural, então, poderia se orientar, buscar conhecimento para saber o que ele precisa comprar, para ele comprar o produto mais certo? Eu acho que a primeira coisa, assim, antes de falar que ele precisa, por exemplo, de uma planilha para ajudar a fazer os cálculos lá, se vai estar ingerindo a quantidade de mineral ou não que o animal dele precisa. É primeira coisa comprar um produto que pelo menos na indicação está dizendo que é para aquela categoria. Tá, então quando ele vai lá procurar, existe o sal que tá falando, esse é pra vaca. Esse é pra vaca. Ah, tá, então a indústria pelo menos fala isso. A indústria pelo menos fala isso. Mas esse é pro boi, esse é pra vaca, sei lá, pode ser que o vendedor não esteja falando que aquilo tão certinho, não estou desmerecendo o vendedor, parabéns a todos que fazem esse trabalho de levar produtos ao campo, mas, tipo assim, no portfólio da indústria tá lá escrito, esse é pra isso, mas aí existe o inteligente que fala assim, não, mas esse é muito caro, vou nesse. Que geralmente é o de boi. Ou de boi ou de engorda para uma vaca, por exemplo. Que não vai chegar nem perto de atender a necessidade nutricional dela. Aí a gente entra naquele assunto... Porque uma categoria tem uma demanda diferente da outra. Cada categoria tem uma demanda. Por que a matriz tem uma demanda maior? Porque ela realiza mais processos metabólicos. Ou ela tem uma demanda maior, né? Ela tem uma demanda maior porque ela realiza mais processos metabólicos do que qualquer outra categoria. Ela tem crescer, né? Ela tem um peso maior, ela tem que produzir leite, ela tem que gestar e ela tem que comer. Pra quem... Tipo, sobrevive e cuida de alguém. Por que eu coloquei comer? Porque comer... digerir a comida e aproveitar a comida também é um dos fatores que exigem mineral. Então... Para produzir leite, por exemplo, para cada litro de leite produzido é 2 gramas de fósforo. Para cada... Pensa só, agora eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, 1/3 do osso é fósforo. Isso tudo também, Matheus, é muito interessante. Eu vou desviar completamente o assunto para fazer uma observação, porque é assim, vem na cabeça, né? É legal do bate-papo é isso. Até uma coisa que me deixa puto é o cara que tem aquele entendimento de falar assim... lugar de terra fraca ou fazenda pior é lugar de vaca. Aí eu quero morrer quando eu vejo isso. Sabe por quê? Porra, a vaca é que tem exigência, caramba. Né? Então leva boi pra lugar de terra ruim. Porque boi é que não precisa de quase nada. Quando o cara fala assim, eu quero matar. Não dá vontade. A melhor fazenda que você tem, tinha que estar colocando pra vaca. Não, dá vontade. Falando em relação à demanda. Dá vontade de desistir da vida. E aí o cara fala, não, mas a minha fazenda é ruim. Então, aí tá. Então agora eu vou quebrar um novo paradigma. Então se você põe
vaca em fazenda ruim, em terra ruim, e ainda consegue ter reprodução, parição e tudo, dá pra engordar lá também, tá falado já. É a famosa genética de resistência à fome, cara. Se ela consegue sobreviver a esse tipo de dono, ela consegue fazer muito mais. Ela consegue fazer muito mais. Durante a estação, a Isa colocou aqui uma pergunta. Durante a estação de monta normalmente são vários meses, né? A gente está num período, uma janela de oportunidade. A gente estava falando de outubro a mais ou menos março, como uma coisa clássica lá. Durante esse período, mesmo sabendo que existe lá o período das águas, a maioria do Brasil está coincidindo com isso, a exigência muda dos animais ou ela é meio constante? Muda, Marcelo, muda. Porque vamos lá, vamos pensar no que vai acontecer com essa fêmea dentro da estação. Vamos colocar de exemplo um animal precoce, tá? Ou um animal produtivo, tá? Um animal que ele emprenha logo no começo da gestação, ou logo no começo da estação. Ele emprenhou em outubro, então. Bom, esse animal ele tem 9 meses de gestação, ou seja, 9 meses de um ser vivo crescendo dentro dele. E aí, quando a gente imagina esse crescimento, a gente está imaginando um crescimento estrutural. Ou seja, para crescer a estrutura, ele vai precisar de mineral, ele vai precisar de base para ter esse crescimento, vai ter de mineral para formar osso, formar tecido, formar um monte de coisa. E aí existem as fases gestacionais em que cada fase uma coisa diferente acontece dentro do corpo do animal. E essas fases elas vão refletir lá na frente no momento que a gente exigir produção, tá? Então, no primeiro terço de gestação é onde eu tenho um pouco do crescimento estrutural, mas bem pouco, porque ele não cresce muito em tamanho, mas toda a capacidade muscular dele é expressa, é construída nos primeiros 3 meses. Então, se falta nutriente para a mãe nos primeiros 3 meses de vida, os primeiros 3 meses de gestação, vai faltar carcaça para o animal lá na frente. E aí pode faltar carcaça, pode faltar cobertura e mais um monte de coisa. Então na fase inicial é onde o animal constrói músculo. Tem muita necessidade de nutriente, vamos falar. Só que aí qual que é o... Tem grande impacto. Tem grande impacto, mas qual que é o benefício dessa parte, tá? Se a gente está falando de uma fêmea que emprenha em outubro, a gente está falando dos primeiros 3 meses de grande quantidade de forragem verde que ela está comendo e de um feto desse tamanhozinho. Então a demanda nutricional dela não muda muito, certo? A demanda nutricional dela não muda muito. A gente fazendo só ela não emagrecer nessa época e ganhar um pouco de peso, atendi essa parte. No segundo trimestre, ou seja, no terço médio de gestação, é onde esse animal vai começar a construir sua estrutura óssea e um pouco da sua capacidade de reter gordura. Então, se faltar comida para a fêmea nesse período, é um animal de menor tamanho, de menor estatura, é um animal de menor carcaça também. No terço final de gestação, e lembrando, terço médio de gestação é ainda um animal muito pequeno, porque o feto não cresceu quase nada. Só o tamanho de um gato na barriga da mãe. Então não teve ainda, ele não conseguiu ainda fazer a mãe dele ter uma exigência nutricional tão grande. Vamos lá, vamos para o terço final. Terço final, deposição de gordura. Faltou comida para a mãe no terço final de gestação, vai faltar célula de tecido adiposo suficiente para o animal depositar gordura lá na frente. Então é sempre aquele animal de fundo de lote. Isso tudo tem a ver com a nutrição fetal? Tudo isso é nutrição fetal. Moda, né, o assunto, tudo isso é nutrição fetal. Tudo isso é nutrição fetal. Então, na verdade, você está nutrindo a mãe, mas está nutrindo o feto. A nutrição da mãe a nutrição do feto é de responsabilidade da mãe. Então a gente precisa dar comida para ela repassar isso pro feto. Quer dizer que nós vamos ter melhores ou piores produtos lá na frente, conforme eu trato a mãe. Com o que passou durante a gestação da mãe. Isso aí, cara, com certeza. E isso tem trabalhos que comprovam isso na questão produtiva, que é ganho de peso e carcaça. Tem trabalhos que mostram isso em fertilidade, que a gente precisa de pelo menos 2 gerações para desfazer uma cagada feita em uma gestação.
Então, eu nutri mal essa fêmea aqui, eu vou precisar da filha e da neta dela para fazer aquele animal voltar a ter uma boa genética de novo. E aí a gente pode aprofundar, nem cabe aqui, mas existe uma coisa que chama epigenética, que é ativação genética. Eu posso ter a genética para aquele tipo de produção, para aquele tipo de coisa, só que eu preciso de um agente ativador para aquele tipo de situação. E aí, quando eu peco na nutrição, é meio que igual o painel elétrico de casa. Eu estou desligando literalmente os fusíveis ali, fazendo o animal não conseguir mais expressar aquela genética porque faltou comida. Mas enfim, se eu tenho essas 3 fases gestacionais, e as 3 fases gestacionais me exigem de comida e de quantidade de comida e nutriente diferente, eu tenho uma estação de monta ao longo do tempo, uma variação de necessidade nutricional da fêmea. Só que daí como que a gente vai mudar o que entrega para ela ao longo desse tempo? Por isso que a estação de monta começa em fevereiro. Fevereiro não, outubro. Não, fevereiro. Por isso que a estação de monta desse ano começa em fevereiro. Muito antes. Você tá fazendo um trabalho de base. Você está fazendo um trabalho de base. Porque, vamos lá, por que esse trabalho de base é importante? Eu tenho os primeiros 6 meses de gestação, outubro a fevereiro, março. Os primeiros 6 meses de gestação sem mudar a necessidade nutricional dessa vaca. O que eu faço com ela? O que eu preciso fazer com ela? Dá um chute aí. O que eu preciso fazer com ela? Fala pra mim aí. Eu preciso fazer ela reter peso. Eu preciso fazer ela ganhar peso. Porque é a hora mais fácil. Ela vai estar prenha lá. Ela vai estar prenha. De um lá atrás, vai parir, pra depois ciclar, pra depois entrar nessa nova estação de... Mas vamos pra cronologia das coisas. Por que eu preciso fazer ela emprenhar nos primeiros 6 meses? Porque é o momento de necessidade nutricional dela mais baixo, certo? E ela vai entrar no terço final de gestação, onde Mas tá falando da vaca ou da novilha? Da vaca. Da vaca. Ela vai entrar no terço final de gestação, onde o bezerro dentro dela vai sair de 1 kg para 30, certo? Em 3 meses, na última semana ganhando quase 1 kg por dia. Então eu tenho que colocar, é uma época fácil de eu colocar condição nela. Nos primeiros 6 meses é uma época fácil de colocar... 6 meses de gestação. 6 meses de gestação. E aí, se eu chego no último terço precisando colocar comida, precisando colocar peso nela, ou seja, se eu tô com vaca agora precisando colocar peso, olha a cagada que vai acontecer. Eu tenho um bezerro dentro dela de quase 30 quilos, só de anexo fetal, líquido placentário, mais 70 litros lá dentro. A demanda da vaca é muito grande. O rumen dela tá desse tamanho, ela não consegue comer. Como que eu engordo um indivíduo que não consegue comer? Como que eu dou condição corporal para um indivíduo que não consegue comer? Vamos traduzir isso tudo pro simples. É no início da gestação, no primeiro e segundo trimestre. No primeiro e segundo trimestre. De 1 a 3 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Que eu tenho a oportunidade de consertar minha vaca. É nesse período. Nesse período eu faço ela estar em boa condição para parir bem. Para parir bem. Que vai ajudar ela a ciclar bem de novo. Que vai ajudar ela a ciclar bem de novo. Aí eu faço reprodução bem feita. Eu faço reprodução bem feita. Eu até tinha te feito uma pergunta aqui, mas cai dentro dessa resposta. Né? Eu ia te perguntar assim: resume nutrição e reprodução em apenas um tiro. Um tiro? Vaca gorda. Eu ia falar escória corporal, é isso. Vaca gorda. Né? É isso. Então a base de tudo, de entender, é a escória corporal. Vamos voltar para o comum do nosso Brasil médio pensando. Então a gente está falando pasto médio braquiária é os 70% da coisa toda. Se eu tiver pasto medianamente manejado, tá? Não vamos falar que é um supra-sumo, e entregar um mineral adequado para a categoria, com aqueles 14 elementos tal, eu consigo fechar a história por aí? Com certeza. Dá para rodar? Dá para ter uma fazenda produtiva e rentável? Opa. Eu preciso ficar comprando ração, suplemento, caso do caramba? Não. Quem tá assistindo a gente, se você tá comprando agora qualquer tipo de coisa para complementar a dieta do seu animal em termos de volumoso ou de concentrado, cara, você errou. O cara me mandou mensagem hoje, cara. Tá aqui, ó. No grupo a gente tava conversando esse final de semana. O cara não, mas me mandou aqui, no particular aqui agora hoje. Não, eu tenho um pasto
era assim, esse pasto já foi outro pasto, mas agora tá rapado, e agora eu tô tratando, eu tô fazendo não sei o que lá, e você acha que vale a pena eu adubar? Tipo, tô dando linha pro cara lá, né? Nem atendo de consultoria, né? Tipo, no final eu falei, meu amigo, não trabalho de graça. Mas aí eu tava dando linha pra ele, daí eu falei assim, ele contou o problema e tava pedindo uma solução. Ele já tava com a solução pronta na cabeça dele. Ele só queria alguém pra validar. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, o que você tem que de verdade entender é que você cagou lá atrás. Eu falei, você errou, você tá fazendo tudo isso aqui agora, tipo, mas eu tenho a solução, eu tô tratando, eu tô comprando ração, eu tô comprando silagem, eu tenho capiaçu, eu tenho esse cara. Amigo, se você tá precisando disso, você errou. Você errou. Porque a fazenda padrão boa, ela roda com pasto mineral. Fecha a conta. Matheus, a gente faz análise para nossos clientes todas as semanas. Brasil todo a gente faz análise. Paraguai a gente faz análise. Cara, só não fazemos em russo, lá do pessoal da Rússia, porque a gente não fala russo. Se a gente fizer marketing e a nossa mensagem chegar lá na Rússia, os caras vão perguntar como que lá na Sibéria consegue fazer pecuária. E nós vamos ajudar você. A gente faz análise o tempo todo e a gente faz um feijão com arroz, cara. A gente mostra pro cara que aquela braquiária comum dele não precisa adubar, não precisa calcarear, ela dá carinho pra ela que ela responde e faz um mineral ou faz uma nutrição básica na seca, vamos conversar também. Bicho, deu bola, foi embora. Isso aí. Todo mundo que tá fazendo muito acima disso, ou já está num processo de intensificação, tudo bem, se você está fazendo corretamente, você está subindo escala, ou você está tampando cagada. Só que 90% da galera, não mais, 98% da galera que está gastando com esse extra todo é tampar cagada. É isso aí, a grande maioria é tampar cagada. Porque 99% das pessoas que a gente atende com demanda de consultoria e que entram até na minha mentoria, nos meus treinamentos, é porque querem falar assim, cara, eu preciso aprender a fazer certo. A grande maioria da turma hoje que tá tirando um pedido de proteinado, ele tá tirando por socorro, ele não tá tirando por estratégia. Não tá tirando por estratégia. É socorro puro. Cara, socorro puro. E no sistema de cria, quando a gente fala então, vamos lá, estamos falando de cria, estamos falando de estação de multa, tudo muito lindo, nas águas, mineral e sal mineral. Pasto com sal mineral, os 14 elementos, desde que uma empresa idônea, desde que é adequado para a categoria, fechou a conta, beleza? Chegou na seca. E aí, cara? Então vamos lá. Que opções que eu tenho? Não fazer nada é uma opção? Não fazer nada é uma opção que você vai judiar da sua vaca. Vai queimar a gordura que você vai queimar a gordura que você colocou nela. E aí a gente tem um problema. Não fazer nada, ela vai entrar... Porque a qualidade do pasto cai e volta naquela história. O balanço de energia e proteína fica baixo, o animal tem que retirar do corpo dele para se manter. É isso aí. É isso? Estou falando errado? Não, tá certo. Você tem uma determinada demanda e o pasto atende metade disso. Se você... É igual emagrecer, pra quem é gordo igual a gente. E um complemento, se você fez tudo certo, é no fim da seca que o animal vai parir. Então, justamente na seca, se você não fizer nada, você tá terminando de ferrar. É justamente na maior época de demanda que você começa a cagar na vida dessa vaca. Então, é igual pra gente que é gordo. Gordo, você quer emagrecer, vou dar uma dica do nutricionista. Para de comer. É só parar de comer. A gente não emagrece porque a gente come demais. Se você é nutricionista e tá assistindo essa live, eu te odeio! Então, eu odeio quando o cara vai no médico e o cara fala assim, é só perder peso, como se fosse fácil, né? Mas vaca perde. É só você ser mal manejado. É só você ser mal manejado. Se quem oferecesse comida pra gente oferecesse só comida de baixa qualidade, de baixa digestibilidade, a gente emagreceria também. O problema é que a gente pode escolher o que come, né? Esse que é o grande problema. Então, se você mantém essa vaca no sal mineral, no pasto seco, 300, 350... O mineral tá fechando a conta. Faltou agora proteína e energia. O problema é que a gente tem o nutriente limitante de cada época do ano. Então, enquanto nas águas o que limita a produção é mineral, na seca o que limita a produção é proteína. Ótima dica, hein? Ótima dica, toma nota. Mas aí, não vai vendo isso que eu tô falando, Zé, e achar que é só comprar um produto com proteína. Não é assim. Se você supre a necessidade proteica, vai vir o segundo, outro nutriente que vai limitar a produção, depois o terceiro, depois o quarto. Então lembra que eu falei,
toda a história é equilíbrio. Você precisa de um equilíbrio das coisas, porém o primeiro nutriente na seca que limita a produção é proteína. Tá, se ali tá faltando proteína, que estratégia não adianta dar os outros, porque você vai perder peso da mesma forma. Mas dar só proteína não exclui a nossa necessidade de oferecer os outros na quantidade adequada. Mas então, trazendo para números, tô com pasto seco e dando mineral. Primeira coisa que vai acontecer, o consumo do mineral vai subir, então você vai ter uma diária mais cara, porque o animal vai tentar descontar no coxo aquilo que ele não está encontrando no pasto. Então ele começa a lamber mais sem efetividade alguma. Na seca lambe mais mineral. O suplemento mineral, a linha branca de suplementos minerais, na seca ela tende a estourar consumo. Quanto? A mais. Ao infinito e além. Eu já vi. Eu vou falar o que eu já vi. Eu vou falar o que eu já vi. Já vi, por exemplo, produto de 100 consumir 150, já vi produto de 100 consumir 800. 800 não dá, velho. Dá, mas consumia. É só você passar fome. É só você passar fome. Deus do céu. Então tudo é questão de fome, velho. Tudo é questão de fome. E o que seria as estratégias que eu tenho, que o produtor tem, para garantir essa continuidade da reprodução trabalhando na seca? Vamos falar das duas bases. Estamos falando de vaca. Vamos falar das duas bases. Vaca demanda. Vaca, mas a novilha, por exemplo, que tá para ser emprenhada a primeira vez, ela vai ter uma demanda um pouco maior do que o normal dela para engorda, por exemplo. Mas vamos para a vaca. Principalmente dois. A gente pode trabalhar com os proteinados, certo? E trabalhar com o saureado. Duas linhas bastante diferentes, porém com o mesmo objetivo. Mas vamos lá. Vou te cortar de novo, Matheus. Eu não quero ficar cortando o tempo todo, mas eu tento clarear o pensamento. O proteinado é um sal mineral que o cara deu uma ajeitada nele e botou proteína lá dentro? O proteinado ele é uma linha de produtos que vai apresentar ali todos os minerais, certo? Os 14 minerais que o animal precisa. E aí ele vai ter a inclusão de 2 produtos. Grãos, na grande maioria milho e soja, ou pelo menos o básico é milho e soja, ou empresas trabalham com os mais variados grãos, e ureia, tá? Saureado, todos os 14 minerais acrescidos de ureia. Peraí, você mudou o assunto muito rápido, ninguém vai conseguir entender. Estamos falando do proteinado. Então o proteinado, o cara pegou lá, né, uma mistura mineral, colocou grãos junto, colocou um tanto de ureia. Por quê? Porque no grão, tanto na soja como tem no proteína, milho, energia. tem proteína, tem energia, lógico, o nutricionista tem que fazer o balanceamento de quanto que vai ali. Colocou ureia, porque a ureia é uma puta fonte de proteína, ela converte dentro do rumen, é isso mesmo? É isso aí. Né? E fez lá o mix e fala assim, come um pouco disso que eu tô te ajudando. O proteinado, então, eu tô entregando no coxo o que o pasto ficou na deficiência. Isso mesmo. Você está entregando no coxo a quantidade de nutriente que está faltando dentro do pasto. Não é nem para ganho da vaca, é manutenção. Porque o objetivo de uma vaca, que ela tá ali, é continuar com o peso que ela tem. Não perde, né, cara? Isso aí. Tá bom demais. Tava lá, você usou as águas para botar a vaca em condição e você agora usa seca para manter ela. É isso aí. Maravilha. Então, o proteinado é uma estratégia. Fora isso, existe a estratégia do saureado. A estratégia do saureado. Saureado é outro produto, é outra coisa. Outra linha de produtos. Mas, no final das contas, é mineral misturado de ureia. E a ureia vai converter em proteína. Por que isso acontece? Vamos lá. Primeiro que o bovino ele tinha que ter uma estátua por fazer isso. Você converter nitrogênio puro em proteína é quase que um milagre do metabolismo do animal. É quase que um milagre. Ele converte uma coisa que a gente respira em carne e leite, que é nitrogênio. A gente respira nitrogênio todo dia e o bicho consegue converter isso em carne e leite. Por que ele consegue? A proteína, a base da proteína, 16% da proteína é nitrogênio. Então, se você cria um mecanismo, e até um alô pros veganos que quer acabar com a pecuária, se você conseguir criar uma máquina que converte nitrogênio puro em carne, você acaba com a pecuária. O bovino ele faz justamente isso, ele pega nitrogênio, joga dentro do rumen dele,
Ou seja, a gente produz a ureia, coloca isso dentro do coxo, o animal vai lamber e todo o ambiente ruminal dele, que é composto por uma complexidade louca de bactéria, fungo e protozoário, consegue pegar esse nitrogênio e se multiplicar. A hora que ele se multiplica, ele morre e o bovino absorve essas bactérias e vai transformar todas elas em proteína, e o produto da fermentação é energia. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que o animal ele consegue degradar a ureia, porque o ambiente ruminal dele, principalmente as bactérias que moram lá dentro, elas conseguem transformar esse nitrogênio puro em estrutura. Se ela transforma em estrutura, ela morre lá dentro e vira proteína pro animal. Que ele estava precisando. Só que aí, esse processo ele pode ser mais ou menos eficiente, certo? E como que eu torno o processo de transformar nitrogênio em carne ou leite mais eficiente? Colocando uma fonte de energia junto. Por isso que o proteinado, no processo fermentativo, ou seja, na capacidade do animal de transformar essa ureia presente no produto e aproveitar essa proteína, o proteinado ele é mais eficiente. Eu tenho aqui como duas estratégias de suplementação na SICA. Eu tenho o saureado, que é sal mineral mais ureia, basicamente. Eu tenho o proteinado, que é o sal mineral com grãos que você falou, isso aí. mais ureia, gente. É isso aí. Então, essa alternativa do saureado já é melhor do que nada. Já é melhor do que nada. É isso que você está falando? Não, já é melhor do que nada. Porque tá pegando proteína que está deficiente. Se eu entregar essa daqui, metabolicamente vai ser melhor. Metabolicamente é melhor. E aonde que está um ponto de decisão entre A e B? Agora é o financeiro, né? Sempre é o financeiro. Tá. Mas vamos explicar. Não é só assim, Sim. Eu tô falando que muito cliente nosso vai estar assistindo isso daqui. E vai nós temos clientes que usam proteinados, mas nós temos clientes que usam ureados. Sim. E tudo bem. E tem cliente que não usa nada. Tem cliente que não usa nada, que a gente por causa está de um desenhando ponto dentro do sistema dele. A gente está desenhando a estratégia da empresa, a estratégia da máquina toda, e aí o cara vai falar, pô, mas os caras fizeram reunião comigo mês passado, e pra mim ele falaram que era pra usar tal coisa, pro outro ele falou isso. Cara, cada um com a sua estratégia muito bem desenhada. Isso aí, eu ia chegar no financeiro, mas pensa, porque o cara que tá ouvindo a gente também, ele vai ouvir do vendedor, ou de qualquer técnico, de qualquer empresa, que o proteinado ele é melhor. Ele tem que saber o porquê. E é melhor. Ele é melhor. Então, beleza. Pro animal, o proteinado ele é melhor. Pra vaca, o proteinado é melhor. Então, a quantidade de nutrientes... Pra consertar o erro! A quantidade de nutrientes que eu tô entregando dentro daquela linha de produto, ela é melhor aproveitada no proteinado. Então, a proteína é melhor absorvido e todo o processo de digestão de fibra, ele é melhor conduzido. Claro, sempre partindo de uma base que a vaca ela não está passando fome, ela tem a quantidade de nutrientes, de comida necessária para se manter. Então, a hora que eu pego aquele monte de pasto seco, com proteína lá embaixo, com fibra super alta, de digestão super difícil, a hora que eu jogo um proteinado, a ativação da microbiota ruminal é muito maior, muito mais forte e muito mais densa. Então, todo o processo de digestão ele acontece mais rápido, certo? Se acontece mais rápido, o animal come mais. Se ele come mais, supre a necessidade nutricional. Final das contas, é um animal que mesmo numa época difícil de comida, mesmo numa época difícil de nutriente, ele passa a ganhar peso. Só que aí eu tenho essa estratégia e eu tenho o saureado. O saureado, ele vai dar só ureia para o animal. Então, metabolicamente, é um produto de maior perda, certo? Por quê? Para que a ureia seja bem aproveitada, ela precisa de uma fonte de energia. E se eu não estou dando essa fonte de energia de rápida digestão, que é um carboidrato, por exemplo, um carboidrato do milho, eu tenho um processo de aproveitamento daquele nutriente de menor ingestão, porém, ainda suficiente, de aproveitamento suficiente, no caso da vaca, para fazer com que ela tenha proteína ali disponível para a bactéria conseguir digerir a fibra, certo? E aí, partindo desses dois pontos, eu tenho um produto super eficiente, eu tenho um menos eficiente, porém os dois conseguem atingir o mesmo objetivo, que é a manutenção de ganho de peso. Só que esse produto aqui custa R$1 por dia e o saureado custa 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos.
Então, na hora do vamos ver, na hora do financeiro, se eu tenho do planejamento, se eu tenho duas coisas de valor diferente, eu tenho que ver a relação entre custo-benefício. Custo-benefício. Porque, por exemplo, você estava falando aqui, eu já estava viajando lá, já tinha passado 3 países para frente. A gente está pegando agora um momento de ciclo pecuário de baixa. Porra, vendeu bezerro para não ganhar nada. E o cara gastou pra caramba com a vaca dele, eu tô dando proteinado, não sei o que lá, porque é melhor, não sei o que lá. Pô, é lindo você ver a parte técnica, não é nem tecnológica. A palavra é técnica, a técnica é linda, mas você chegou na conta, velho, porra, eu tô falando isso porque teve cliente nosso que a gente tomou a decisão de não dar proteinado. Porque eu lembro de um cliente que nós fizemos uma conta que passava de 60 mil reais, a diferença de um pro outro. E aí, lógico, na escala daquele cliente. Aí a hora que a gente olhou e falou, no momento daquela fazenda, que ele precisava pegar aquele dinheiro para gastar em outras coisas que a gente também estava priorizando, tipo, arrumar algumas cercas, precisava, tal, a decisão foi, vamos abrir mão de um pouquinho de desempenho na nutrição, não que isso vai ser positivo, né? E vamos trabalhar no ureado. Mas lógico, o manejo de pasto está sendo bem feito, né? Então a gente já estava com animais em melhor condição no score corporal. Então cada decisão é uma decisão, não é, Matheus? É mais ou menos por aí? É justamente por aí. Porque o mercado ele vai disponibilizar N estratégias. Mas também o produtor ele tem que assumir a parcela de culpa dele nesse volume de estratégia que o mercado oferece, porque é ele que pede. Uma indústria não quer ter 10 tipos de linha de produto. O que eu acho legal aqui é o cara pensar assim, tá, eu vou assistir uma live, eu vou assistir um conteúdo, eu vou assistir uma aula do professor, eu vou não sei o que lá, tá, e conteúdo tem de monte hoje, é tão problema o excesso de conteúdo, né? Então o que o cara tem que entender? Ele tá assistindo aqui o que a gente tá falando, ele não pode abraçar uma verdade e falar, tá, eu vou seguir aquela. Porque a grande provocação aqui, o que realmente o produtor rural tem que aprender é assim, cara, eu consegui aprender um pouquinho a mais. E isso vai me dar base para entender mais, olhar para dentro do meu negócio, olhar para dentro do meu negócio e pensar mais em qual estratégia eu vou falar. Não estou te falando aqui, usa ureado, ou usa sal tal, ou usa marca tal, ou usa proteinado tal, ou faça A, B, C. Quem estiver te falando isso, está te falando errado. Né? Então você tem que buscar conhecimento para falar, pô, o que eles conversaram naquele bate-papo lá, no podcast Papo de Campo? Eles conversaram que nutrição e reprodução andam junto, que é foda. A base de tudo é pasto. E depois do pasto os 14 elementos minerais ali, macro e micro, ponto, acabou. Ali você já começou a fazer certo. Você já tirou um pouco do dedo da cagada. Agora, chegou na seca, né? Se continuar só no pasto, só com mineral, tá bom, talvez vai dar certo para alguém, né? Naquela seleção do animal menos eficiente. Mas a grande maioria das fazendas vai ter um dedinho de perda ali dentro, de perda de desempenho. O que eu posso fazer? Opa, agora temos aqui ureado, que serve para a vaca, vai dar certo, vai funcionar, entrega proteína e melhora, dá uma complementadinha naquela deficiência que o pasto está tendo, e o proteinado. E lógico, depois, se você também quiser dar ração, a ração é muito mais. Mas aí também o legal, ele entendeu por que ele está fazendo isso. Pô, ele está fazendo isso porque a vaca dele, naquele momento gestacional, ela está precisando, porque ela está demandada pra caralho nesse período, e se ele quer que ela volte a ciclar o mais rápido possível, ele não pode fazer ela perder peso. A palavra de tudo que a gente tinha que falar aqui, fala assim, reprodução e nutrição é peso. É peso. Não perca peso. Né? É escória corporal, essa é a parada. E escória corporal você põe nas águas com manejo bem feito, tranquilamente. E na seca você mantém peso. E aí você tem as estratégias de nutrição para você manter o peso dela. O cara que chega pra você na seca e fala assim, tô com a fazenda rapada, tô apertado, ou que produto que eu compro, ele tem que assumir que ele já errou. Não, se o cara chegar nessa época do ano e virar e falar assim, qual que é o melhor produto? Porra, eu quero morrer também. Dá vontade de desistir da vida a hora que chama o cara manejo. Pergunta, qual que é o melhor? Eu devia criar uma empresa chamada um produto lá para vender, um remédio chamado manejo, um sal chamado manejo. Aí o cara vai falar assim, que produto eu dou? Manejo, aplica ali, manejo sanitário, manejo injetável, manejo no coxo, manejo sei que lá. Esse tinha que ser o nome do produto, cara. Porque o recado de verdade é, volta naquela outra coisa que a gente fala tanto
com nossos clientes, eu falo tanto dentro da mentoria, eu falo tanto dentro do meu treinamento, cara, ajusta a taxa de lotação, faz um bom manejo de pasto, que a coisa vai dar certa. É isso aí, o cara tem que entender o porquê que ele tá fazendo as coisas. A grande maioria dos caras não entende o porquê que ele tá fazendo, ele só faz. Você quer ver que eu vou te fazer uma pergunta agora que tá relacionada à nutrição, tá relacionada em dieta? Se eu faço a minha mesma pastagemzinha de braquiária lá, que todo mundo quer jogar calcário, tá pedindo 2-3 toneladas de calcário lá pra ele, mas é a minha braquiarinha ou a minha brisanta média. Se eu faço um manejo melhor ou um pouco pior nela, muda a qualidade da dieta que o animal tem inserido? Com certeza muda. Pô, se eu faço o animal comer uma melhor porção da folha, consequentemente eu tô fazendo ele comer uma fibra mais baixa, e entendam isso como fibra de melhor digestão, essa porção da planta de natureza já tem uma quantidade de proteína maior, uma quantidade de energia maior, ela já tem uma quantidade também melhor de mineral. Então, isso faz com que a minha necessidade de complementação diminua. Ao passo que eu estou fazendo o animal comer uma braquiária mais rapada ou mais dura, mais entalada, enfim, mais passada, por exemplo, aí já se perdeu proteína, já se perdeu energia, a fibra já aumentou, ele não vai conseguir digerir tudo isso, consequentemente não vai conseguir aproveitar minha necessidade de complementação aumenta. O ponto de colheita da planta vai influenciar. Com certeza. É isso. É legal quando a gente faz análise, por exemplo, sai lá, peguei uma braquiária, ela deu 9% de proteína. Meu amigo, ela deu 9% de proteína porque na base tinha 3 e na ponta tinha 14. E você cortou tudo e chegou no 9. Então você faz olha que isso aqui, se você souber fazer, você mata todo mundo. Se você consegue fazer o animal comer ponta, ele tá saindo de uma dieta em que ele precisa de 7, tá comendo 12, 13, 14 de proteína. O que é muito legal? É muito legal de a gente aplicar, principalmente na consultoria. Eu falo que trabalhar com consultoria é um grande desafio, Matheus. Né? Você é consultor parceiro junto da minha equipe e é uma luta grande com todo cliente, porque tem muita gente que quando contrata a gente, ele acha assim, nossa, os caras agora vão vir com a tecnologia da salvação. E eu falo que o grande desafio da consultoria é cumprir 2 anos, que é pouco, 1 mês não dá, 6 meses não pelo dá, menos, não, sabe? Não é nem 2 anos. Dá. Eu falo assim, não é nem 2 anos, é 2 períodos de água bem feitos. Mas aí que tá, eu falo assim, são 2 anos em que o foco do cara é aprender a manejar pasto. Se o cara falar, não, eu entendi o que você falou, já tá indo, cara, não é só você, é tua equipe, porque tá ali, ó, tá descrito que se você comer um pasto um pouquinho passado, um pouquinho mais novo, ou um pouquinho mais baixo, ou um pouquinho mais alto, muda a performance, muda a qualidade da dieta e muda o desempenho do animal. Nessa última rodada no Goiás, Goiás e Minas, né? Tem em Minas um dos clientes nossos, o Vitor virou gente andando assim nos passos, lá bem seco já. Ele falou assim, mas pô, na seca também muda a qualidade nutricional? Eu falei, pô, pra caralho, se tiver rapado é uma, se tiver alta é outra. Já muda da natureza da própria planta, do estado vegetativo dela. Se você cagou no manejo, vai mudar ainda mais. E quando você maneja muito bem, a brotação durante a seca é muito mais preserva. Né? Você preserva a qualidade nutricional dela. As fazendas de nossos clientes que estão lá na frente, num passo avançado, vários anos, dominaram a coisa toda. A gente trabalha taxa de lotação muito bem, a gente trabalha ponto de colheita muito bem. Cara, esses caras dão risada. Eu mandei uma proposta para um cara hoje, que ele conhece um cliente nosso, olha que legal, ele conhece um cliente nosso, e é muito legal conversar com o produtor, porque eu falo que o produtor fala a dor dele o tempo todo, né? E ele me procurou, na verdade me procurou nesse fim de semana, a gente tava conversando e tal, e ele falou assim, cara, aquela pessoa lá, né, que eu conheço, na seca passada, ela tava assim, super tranquila, dando risada, até pensando em comprar mais gado, ali naquela hora, porque a gente já tinha arrumado a casa, né? E ele falou, eu tava desesperado, assim, tentando vender gado e não conseguia, e a coisa feia, e procurando não sei o que lá. Eu falei, olha, cara, é porque lá foi feito um trabalho de base, muito bem feito, né? E aí que é interessante é isso daí, é entender
essa relação entre trabalhar bem nas águas, entrar bem na seca, entregar o melhor produto para o animal e usar as estratégias de suplementação, eu acho que é muito pertinente falar disso na nutrição, usar as estratégias de suplementação como complemento para um determinado período. E o cara entendeu por que ele tá fazendo as coisas. A grande maioria da turma não entende o porquê que ele tá fazendo as coisas. Tem gente que dá proteinado o ano inteiro. Vaca, por exemplo. Tem gente que faz as coisas mais absurdas. É loucura, né? Tá rasgando. As mais absurdas. Exemplo, o cara que dá proteinado o ano inteiro. Além dele tá rasgando dinheiro, ele tá dando um produto que não... Por exemplo, principalmente no período das águas. Aquela formulação não é feita para aquilo. O sabor dela não é feito para aquele tipo de pasto. A quantidade de nutriente que ela tá entregando não é feita para aquele tipo de pasto. Tá desregulando a dieta. Tudo em excesso também pro bovino faz mal. Tem o produto das águas e tem o produto da seca. Com certeza, porque as necessidades são diferentes, as complementações são diferentes. Então o produtor rural, ele tem que estudar, cara. Ele não pode ouvir qualquer vendedor, qualquer técnico. E falar... Eu acho que a desculpa é assim. O cara que tá comprando lá, o produto tal é bom, ele já tá errando. Sabe por que eu brigo muito, não é que eu brigo, eu falo muito, o pessoal briga comigo na rede social, você não gosta de sei lá, você não gosta de sei lá. Na verdade, eu quero deixar muito claro uma linha de pensamento que eu tenho, que é uma coisa que antagoniza muito com o que a gente faz na prática de vender conhecimento de verdade. Há muitas e muitas décadas atrás, o vendedor ele não era um profissional. O vendedor era uma pessoa qualquer, tipo, eu sou vendedor. Beleza, eu saio lá e empurro. Ele também não entendia da coisa. Hoje, qual é o problema? Né? Com o excesso de profissionais formados e a falta de mercado para esses profissionais, muitos procuraram, né? Então a indústria começou a falar assim, cara, mas eu consigo contratar um profissional a um preço de um vendedor. Olha que loucura, né? E paga bem, paga bem. Até paga bem, né? Sei lá. E aí o que acontece? Então o cara fala, tá, eu vou trabalhar lá. Mas aí que vem, o problema é que vem assim, o cara quando ele chega lá na fazenda com a chancela de, eu sou um veterinário, eu sou um zootecnista, eu sou um agrônomo, ele deu um peso na indicação dele. Ele deu tutela profissional. Né? Não necessariamente ele está fazendo aquilo bem feito. Aí que eu quero criar um alerta pro produtor. É assim, cara, não confia, sabe? Não confia, porque 90% nem sabe o que está falando. Tipo, já era aluno ruim na faculdade, já não sabia bosta nenhuma, e o cara foi aprender há uma semana atrás com o treinamento que a indústria deu para ele empurrar alguma coisa. E segundo, porque ele tem um interesse comercial muito grande, ele tem que comprar leite não pro filho dele, né? Então é assim, todo vendedor é um canalha? De jeito nenhum, cara. Eu sou amigo de um monte. Eu adoro um monte, tenho grandes amigos. O que eu falo é assim, quando você é um empresário, estuda o jogo que você está inserido. Sabe? Não ser... Tá, eu tô aqui nesse jogo. Cara, eu tô monitorando o mercado, eu tô monitorando equipe, eu tô monitorando um monte de coisa. Um cara veio aqui me fazer uma proposta de marketing, cara, ele não me engambela, velho. Porque se eu tô nesse jogo, eu estou estudando as variáveis. E é isso que faz falta no agro. No agro, o problema é a quantidade de amadores, tá? Amadores que não estão dispostos a estudar o mercado que eles estão. E depois eles são enganados com facilidade, demais de facilidade, ou depois ficam reclamando que a atividade tem baixa rentabilidade, baixa performance. A culpa é tua. A nutrição é o jeito mais fácil. Eu acho isso, né? Muito pertinente o tema que é a nutrição aqui, porque a nutrição é o grande ralo. É o grande ralo de rasga dinheiro. É o grande ralo de pega bobo. Né? Pega bobo. Então, você fala assim, eu queria muito mais conversa de nutrição. Nós vamos falar de novo aqui. Sabe assim, qual que é o pior? Aqui é o pega bobo, cara. Ali tá a grande armadilha. E é um dos maiores centros de custo. Sabe qual que é o pior? Não é o cara que ele é enganado. É o cara que pede pra ser enganado. Porque tem o cara que oferecem para ele um determinado produto, que tem alguma coisa que ele não precisa, e tem o cara que pede aquele negócio que ele não precisa. Aí é diferente. Porque esse ele tá pagando para ser enganado. Mas aí vem de novo, porque o problema é da mídia, o problema é do marketing. Porque ele faz uma educação errada. Mas você concorda comigo que o marketing existe porque alguém pediu alguma vez? Porque tem consumo para ele. Porque tem consumo? Então tá. Mas aí tá o quê? Tá lá as propagandas, tá lá a rede social, tá lá o grupinho do WhatsApp, educando errado aquelas pessoas, criando falsas necessidades.
E aí é aquele papo de que é mentira. Quando contada 1000 vezes, ela vira verdade. Ela vira verdade. E na nutrição isso está lotado. Então, cara, vai estudar mais, porque ali é o ralo do gasta dinheiro, pega bobo. Você tá ali sendo fisgado. Né? Vou dar um resumo muito simples. O que uma vaca precisa para emprenhar bem? Ela precisa de um bom score corporal, tá em dia com a ingestão de fósforo, zinco, cobre e iodo. Emprenhou. Não precisa de vitamina. Não precisa de aditivo. Isso aí, você é da não nutrição. Não precisa de vitamina, não precisa de aditivo. Mas não é bom dar uma dessa, um complexo no gado, sabe? Modificador, não modificador. Nem nada, né? Nada. Tudo pega bobo. Tudo pega bobo. Nossa, e custa caro, hein? E como custa caro? E o pior não é nem custar caro, Marcelo. Todos esses aditivos são caros de ser comprados. Todos são caros pra caralho. Vitamina é caro pra caralho. Esse dia a gente estava até escolhendo por um cliente um produto. E aí, uma empresa lançou lá uma cotação. Um produto cheio de vitamina, cheio de aditivo. E a outra empresa com um produto mais caro, sem nada. Eu virei para ele e falei assim, eu duvido. Eu duvido que o que tá ali é. Eu duvido que não dá pra medir, né, cara? Não dá, porque não tem. Esses 14 nutrientes que você falou... Mineral mede fácil. Você duro mede. É nutriente. O duro é aditivo, não dá pra medir. Esse você não consegue medir. Não tem laboratório de análise pra isso. Reza que tá lá dentro. Não tem laboratório de análise pra isso. Tipo, confia em Deus. Né? Principalmente vitamina. Nossa. Matheus, pra gente finalizar aqui nosso bate-papo, porque senão isso aqui vai longe pra caramba. O diretor tá tirando a roupa aqui, falando a hora, tal, assim que lá, o podcast vai ficar longo, a galera não aguenta ouvir, vocês são loucos. Não, mas eu não tenho a grande parada é assim. E a reprodução tá muito ligada à estação de monta e hoje cada dia mais crescendo a IATF. Eu consigo melhorar a performance da IATF com algumas estratégias nutricionais? Com certeza. Isso com certeza. Então vamos lá. O que você precisa, o que o animal precisa ter para reproduzir? Primeiro, um bom score corporal. Se ele tem um bom score corporal, toda a cadeia hormonal dele está sendo bem administrada, vamos falar assim. Está sendo bem administrada, não vai faltar hormônio para um processo reprodutivo se engatilhar. Beleza. Partindo para isso, a gente tem o envolvimento dos minerais nas próprias formações de estrutura reprodutiva. Então, para se ter um bom corpo lúteo, por exemplo, eu preciso de manganês. Então, o manganês ele é um mineral do processo estrutural da construção do corpo lúteo. Se eu tenho um corpo lúteo maior ou menor, você me corrige se eu estiver errado, você tem uma produção de progesterona também diferente, certo? Então, se eu estou em dia, se minha vaca está em dia com consumo de manganês, ela consegue produzir um corpo lúteo maior, que vai produzir uma quantidade maior de progesterona, então a chance de se manter a gestação é muito maior. Mas aquele sal mineral, porque estamos falando das águas, então se o cara maneja com pasto e dá o sal mineral lá dentro com a categoria com os 14 elementos, e você diz que tem que fornecer 100% da demanda, já estaria com manganês, com tudo que tem ali dentro. Já estaria, tudo né? certo. Então, na IATF seria pertinente eu falar assim, se a tua vacada está num bom score corporal, fica tranquilo. E se você tem um determinado lote ou um rebanho num score corporal pior, você trabalharia diferente? Tem alguma coisa que você pode fazer? Então, eu quero saber assim, no fundo o que eu posso fazer em relação à nutrição para dar um tiro certo na IATF? Beleza, não tem um bom score corporal. É corrigir esse primeiro ponto. É melhor eu preciso melhorar o balanço energético desse meu lote. Troca um pasto, põe um pasto de melhor qualidade. Põe um pasto de melhor qualidade ou posso comprar algum produto. Ou numa cagada você precisa fazer com que ela lamba um produto que estimule o consumo de matéria seca. E aí obrigatoriamente eu estou envolvendo grãos, principalmente se está chovendo. Vou para um proteico energético toda época. Proteico energético. Não é só proteinado. Proteinado não é porque agora é época das águas. Eu preciso fazer ela consumir, ela comer mais pasto e aproveitar melhor aquele pasto. É louco, porque se eu tenho que pensar que ela tem que estar gorda para parir, então é bem antes. Não é só começou a estação de monta. É bem antes. Eu tenho que estar monitorando assim, cara. Por exemplo, nós estamos aqui agora em agosto. Agosto o cara já tinha que estar desesperado, porque a estação de monta dele tá arranhando a porta. Tem algum lote que está numa pior condição. Ele tem que buscar uma saída. Inevitavelmente, se ele pasto tá ruim, não tem jeito. Por mais que ele tenha mais massa em algum lugar, tem deficiência. Nesse caso, ele vai ter que buscar uma ele vai ter que colocar um produto que vai consumir pelo menos mais que 2 gramas por quilo
e oferecer ali proteína e energia em grande quantidade para o balanço energético do animal mudar, sair do negativo para o positivo. Só de fazer isso, não precisa nem estar engordando. Todo o estalo hormonal já começa a acontecer e aí ele vai embora. Beleza, vamos para o caso perfeito. Eu tenho um lote de score corporal ideal. Agora quem começa a limitar a produção é mineral. Certo? Então, por exemplo, uma baixa ingestão de fósforo, eu vou ter todo o processo metabólico de energia fudido, e se eu não tenho energia, eu consequentemente não tenho processo reprodutivo nenhum. Então, não vou produzir um bom ósito, não vou produzir um bom corpo lúteo, não vou ter uma circulação dessa energia a nível de ovário boa. Então, aquele ambiente ovariano, o ambiente uterino não vai estar bom para a implantação de embrião, caguei tudo na reprodução. Certo? Isso falando só do fósforo. Mas, o que acontece na reprodução? Eu não tenho que enfiar, principalmente na ATF, eu não tenho que enfiar uma pilheta lá dentro. E aquele, geralmente num ambiente sujo, porque ela deve ter acabado de defecar, tudo aquilo leva bactéria, leva patógeno para dentro do útero. O que o útero precisa ter? Um sistema imunológico ativo. O que o animal precisa ter? Um sistema imunológico ativo. Então, outros minerais que vão ser extremamente limitantes para a reprodução, zinco, selênio, cobre, que são todos ligados ao sistema imune. Quanto melhor o sistema imune, melhor é a limpeza, principalmente de radical livre, de todo o aparelho reprodutivo. Então, implantação de embrião, fecundação é tudo mais efetivo. Outra coisa que influencia demais no macho, a própria capacidade do sêmen de ser congelado, viabilidade, patologia espermática, tudo está ligado a fósforo, zinco, selênio e cobre. Então, se o animal ele tem uma deficiência nesses minerais, e a grande maioria tem, tá? Se ele tem uma deficiência nesses minerais, consequentemente, o meu número final, a IATF vai ser mais baixo. Matheus, existe algum lugar, finalizando total agora, hein? Duas perguntas, que o produtor rural poderia ter acesso a uma tabela que fala assim, é isso aqui que a sua vaca média Brasil precisa. Existe isso daí? É o quê? Onde está a tabela que ele fala? Tá, a empresa está me vendendo isso, mas onde que eu tenho como referência? Onde está esse material? Ele pode ir pelo jeito difícil ou pelo jeito fácil. O jeito difícil, buscar livro, não vai fazer, buscar livro e criar as próprias tabelas. E depois ele tem que ir num trabalho louco de cruzar consumo com a necessidade nutricional e nível de garantia de produto, ou ele pode entrar na mentoria e ter as nossas planilhas, que já está tudo ali organizado, é só ele lançar lá. E aí tem toda a necessidade de mineral por categoria, enfim, a gente cruza todos os níveis de garantia com o consumo, ele vai saber se o produto atende ou não. Eu acho que você tinha que fazer, sabe o quê? Você tinha que ter... Você já tem o seu site? Tá comprado já, Matheus? Já, tá comprado. Eu acho que tinha que ter o site lá, mateusaraújo.com.br, e tinha que estar lá, tabela de exigência para vaca, tabela de exigência para boi, tabela de exigência para garrote, tabela de exigência para novilho. O cara bate o olho lá, ele já tem. É uma ideia, hein? É uma ideia do caralho isso daí. Porque, eu tô te entregando conhecimento, aqui tá a tabela. E aí, uma outra coisa, daí o cara tem a tabela, e ele vai olhar lá os níveis de garantia das indústrias. Quantas indústrias fora as fundos de quintal, mais ou menos quantas indústrias tem no Brasil? Passa de 100? Nossa, tranquilo. Tranquilo, sei lá esse número aí. Não sei nem atualizado. Não, mas centenas. Só das brancas reguladas, assim, deve ter umas 80. E aí a pergunta mas eu não sei se o que aquela indústria está falando ali naquele produto. Ele está falando, chama nível de garantia. Ele fala que tem tanto de fósforo, tanto de sódio, tanto de manganês, você falou que é importante, zinco, selênio, não sei o que lá, papapá. Tem como o produtor rural auditar isso? Tem. Como? Primeiro, ele vai ter que recolher uma amostra homogênea, e aí eu vou dar algumas dicas, tá? Eu vou dar algumas dicas de coisas que, se você não fizer, a indústria vai te pegar e falar, mas você não fez. Primeira coisa, eu quero fazer uma análise do suplemento mineral que eu comprei. Você vai dá para mandar analisar, era isso que eu queria saber. Dá, mas aí você vai ter... Segue esse passo. Segue esse passo. Isso. Liga na indústria que você comprou, pede para eles mandarem os laboratórios,
Porque existe diferenças de técnicas de laboratório de solos e laboratório de mineral. Mas eu não tô querendo brigar com a indústria, eu só tô querendo auditar. Mas audita onde eles mandarem. Porque se der alguma merda, eles vão virar e falar assim, mas tem que ir lá naquele... Se eu mandar na USP, pronto, é uma universidade. Se eu mandar na Embrapa, pronto, alguém vai questionar? O interessante é não fazer essas análises em laboratórios de solo, porque as técnicas são diferentes e aí vai dar variação de número, porque é normal dar. Porque existe técnica de mineral para solo e técnica de mineral para produto, para suplemento. Então mande em laboratórios que façam análise de mineral. E aí é só mandar uma amostra homogênea daquele lote. Se alguém quiser uma dica de qual laboratório, ou uma lista de, sei lá, cara, vou te passar 3 laboratórios que, vamos fazer uma análise pertinente aí. Se te mandar uma mensagem no direct teu do Instagram, você fala, cara, tem esse. Principalmente aí o R3 Lab, é o mais famoso, o maiorzão, eles fazem. Mas qual é teu Instagram, porra? Eu tô tentando puxar tua onda, velho. Matheus Araújo Consultor. Matheus Araújo Consultor. Ele tá lá. Pode mandar. Pode mandar lá. Eu mando. Escreve pra ele. Ele não faz nada. Ele tá pra casar. O homem que tá pra casar não faz nada. Não faz. Só paga a conta. Matheus, eu sou qual laboratório? A gente passa uma lista de laboratório. Porque, trocar uma ideia com você. Você não vai dar consultoria de graça pra ninguém. É tipo assim, eu só queria mandar analisar o mineral, velho. Quer dizer, existe como auditar. Era isso que eu queria saber. Não, existe. Laboratórios especializados pra isso. Basicamente tá falando que tem isso na receita e vai vir um laudo falando se bate. Isso aí. Se não bater, chama a indústria. Se ela for responsável, ela tem uma contra-análise ou uma amostra daquele lote dentro da própria fábrica para fazer uma contraprova, e aí depois vocês batem boca lá. Isso que é interessante, isso que eu queria saber, porque você trabalhou durante muitos anos numa grande indústria, uma das maiores do Brasil. A pergunta é, cada lote é mandado analisar nessas indústrias, cara? Cada partida? As sérias, elas analisam a matéria-prima hora que entra, para liberar para fabricação, e analisam a batida. E aí quem manda, quem na verdade sinaliza que aquele lote pode ser comercializado ou não é o laboratório. O laboratório é que dá a palavra final. Eu acho muito interessante. Tanto de um lote de matéria-prima que pode ser incluído numa batida, quanto do produto final que pode ser mandado para o consumidor. Isso que eu quero falar é muito interessante, só para complementar. Quando eu estava no último ano de faculdade, no meu estágio de graduação, eu fiz com pecuária de leite, até para pegar mais bagagem ainda em clínica, que, você quer ver bicho doente, é gado de leite. E reprodução também, que é ali que é o problema fudido, né? Nunca de corte, cara. Ela só fica honesta e não emprega. Agora, você quer conhecer todos os problemas reprodutivos, vai andar no veterinário de lugar de leite, que a demanda é gigante. E o laticínio que eu estava junto da assistência veterinária era do lado de uma indústria gigante da Paulista Alimentos, né? Nem sei se tem ainda lá, o leite paulista e tal. E eu passei 2 dias também fazendo um círculo pela Paulista, entendendo como era o processo de fabricação de leite, iogurte, tudo contém N produtos. Mas o que foi muito interessante ver lá, cara, eu vou entregar o ouro aqui da idade, tá? Isso foi em 98, 97, 98. Mas... sério? Quando você nasceu, cara? 95. Puta, você mal andava. Eu tava fazendo estágio pra formar, já tava caindo no mercado, né? E aí a grande loucura é que, assim, era muito massa essa parte de controle de qualidade de uma grande indústria. Chegavam os insumos, tipo assim, polpa de morango. Não era nem a polpa de morango só. O vinil que faz a embalagem, cara, ia para o laboratório para medir toxicidade, para medir um monte de coisa, não sei o que lá. Cara, o laboratório liberava na entrada do insumo, aí fazia o produto, bateu o iogurte, não sei o que lá, um pallet inteiro, gigante, cara, gigante, com não sei quantas centenas de caixas, coletava a amostra aleatória de cada partida, ia pro laboratório, liberava, no caso daquela indústria, liberava para venda e ainda durante todo o processo de prazo de validade uma amostra ficava guardada no refrigerador deles. Cansei de ver lote de matéria-prima indo embora. Voltar? Cansei. E a por isso que é legal, fornecedora se fudia, porque perdia. Só para fechar aqui, eu não vou falar que toda grande indústria ela é a prova de erro, né? A gente é humano, a gente pode errar, todo mundo pode errar, mas eu falo assim, quando você está trabalhando
comprando seus insumos de uma indústria de grande porte, ela tem muito a perder. Não é ela que vai fazer maracutaiazinha de falar assim, não, escreve aí que é tanto e tira tanto. Pode ter um erro dentro de uma determinada batida? Pode. Não é nem só isso. Vá auditar, pelo amor de Deus, vá auditar. Porque por que você tem que fazer auditoria nos insumos da tua fazenda? Igual o cara audito que chega lá na dele, na indústria, você tem que auditar aqui. Eu quero criar até um alerta aqui. Dentro do centro de custo de uma propriedade rural, se a gente pega lá, tipo, ó, eu gasto com energia, eu gasto com mão de obra, eu gasto com sanidade, eu gasto com manutenção da fazenda, cerca, não sei o que lá. Quando você olha, nutrição é um dos maiores centros de custo. Tirando o funcionário é o maior. Tirando uma mão de obra é o maior. É o maior. A gente faz análise todo mês, toda semana a gente sabe, nutrição é um peso. Então, o que eu falo assim, cara, tendo em vista que nutrição é o rio de dinheiro que você gasta, cara, se você não audita o que você está comprando, peraí, você é muito amador. E eu sei que todo mundo vai falar, eu nunca fiz uma análise. Meu, eu não sei se todos os nossos clientes auditam, mas todos eles são estimulados a auditar. Sim. A gente coloca isso na nossa programação de calendário anual. Meu, tal época, colhe uma amostra, manda para tal laboratório, você tem que auditar, né? Por quê? Porque, cara, você gasta muito dinheiro ali dentro. Tipo, comprei um produto para ser tal, não veio. Mas a empresa é a mais famosa do Brasil. Esquece que é a mais famosa do Brasil. É barato auditar. Cara, mas pensa assim, ó. Você é dono de uma mineradora. Você quer vender para quem? Pro grande ou pro pequeno? Dono de uma puta matéria-prima, dono de uma puta jazida de cobre, dono de uma puta jazida de fósforo. Você quer vender para quem? Pro grande ou pro pequeno? Pro grande, meu. Escala. Ele vai talvez ele nem te pague tão bem quanto o pequeno. Acho que ele tem poder de pressão. Mas ele vai te comprar uma porrada. Então você vai vender para ele. E ainda assim, tem muito maracutaia. Eu já vi açúcar pintado de azul vendido como um sulfato de cobre. Se a indústria não tivesse o laboratório, e aí? Ia pro produto. Ia pro produto. Quem ia tomar era o pecuarista. Não, e o pecuarista tomava sem ver, porque ele não manda auditar. Ele não manda. Né? Então o grande segredo seria, pelo menos uma vez por ano, para não falar nada, não dá para você auditar às vezes todas as compras, seria até o ideal. Mas, cara, uma vez por ano, pega uma partida da tua compra lá, ou eu faço 4 compras de nutrição por ano, pega uma aleatória. Tipo assim, muda quando você for mudar de linha de produto. Então, cada linha de produto você manda auditar. Nota 10, o nosso papo aqui. Eu me contive hoje, foi legal? Foi bom. Será que o Vinícius vai conseguir tirar os cortes? Eu não sei se ele vai tirar os cortes, mas foi um prazer falar com você. Estação de monta, tá riscando a parede, estamos chegando na época, né? É um tema extremamente importante. A pecuária de cria, cada dia com suas margens mais pressionadas. E como que você corrige isso? Não adianta falando que, não sei o que lá, é o quê? Tendo eficiência. Né? Então, se a margem do segmento ela está ficando apertada, é na eficiência que você corrige. Tente produzir o máximo possível, mais barato possível. E mais barato possível. Então, cara, eficiência em cria está diretamente relacionada com nutrição, é um dos maiores centros de custo. Prepare seus animais para ter bom score corporal. Score corporal você não pode corrigir durante a estação de monta, é antes, né, cabeça? Sempre é antes, porque durante você vai alongar muito sua estação e aí você vai ter o bezerro do tarde, bezerro desmamando leve e, consequentemente, faturamento menor. E, por fim, cara, score corporal em vaca é manejo de pasto, e manejo de pasto é acerto de taxa de lotação. Aqui, ó, já bate todas as anotações que a Isa falou aqui, ó. No final do podcast, vamos lembrar que as inscrições, olha lá, é pra chamar atenção mesmo. Cara, está aberta as inscrições do Quebrando Regras na Pecuária. Se você quer estar comigo na semana que vem, aprendendo mais, eu vou dar soco na sua cara, eu vou entregar um monte de dicas e sacadas de como ter uma fazenda comum muito mais lucrativas. Na verdade, a frase que eu falo, como transformar uma fazenda comum em uma empresa altamente lucrativa. Vou passar dicas lá dentro. Não interessa se é sua propriedade, é pequena, média ou grande. Você vai pegar sacadas lá dentro. Se você não é produtor rural, não tem problema. Você é um profissional do agro e você quer começar a mudar a sua mentalidade. Você quer aprender um novo jeito de se posicionar no mercado. Você quer aprender a fazer clientes teus ganharem dinheiro e fechar mais contratos desse jeito, que é igual eu faço. Só semana passada fechamos 2 contratos novos, na sexta-feira foi 2 novos e hoje estou mandando 2 propostas novas. Sabe o que é isso? É um trabalho bem feito de como conduzir consultoria. Você quer trabalhar com isso?
vem pro meu conteúdo. Quebrando Regras na Pecuária é um evento 100% online, 100% gratuito que eu tô fazendo. Na verdade, ele é um namoro. O que é namoro, Marcelo? Você tá louco namorar com você? Cara, porque eu vou abrir a minha próxima turma de mentoria. Logo após o evento Quebrando Regras na Pecuária, eu vou estar abrindo as matrículas, aí não é mais de graça. Você vai pagar para namorar comigo, você vai ter acesso ao meu conteúdo. O que eu faço, como que eu faço para pisar numa propriedade rural, fazer o diagnóstico dela, fazer o planejamento dela, eu ganhar dinheiro e principalmente o meu cliente ganhar dinheiro, junto com o Matheus, com a minha equipe, com a Nayara, com o GFT, com a Alana, com um monte de gente que está ali dentro, com os faixas pretas dentro da mentoria. Você vai ter acesso a uma galera de peso dentro da mentoria. E o Quebrando Regras na Pecuária é o nosso namoro. Aí você vai vir ali e vai falar, eu quero ver aquele louco falar mais um pouco. Então é a tua oportunidade, tá? Vai lá na minha bio no Instagram, clica lá, vai no meu site, vem participar do Quebrando Regras na Pecuária, e se for o teu momento, tudo bem se não for, se for o teu momento para você falar, eu quero ganhar mais com a minha propriedade, ou eu quero melhorar a minha vida, a minha carreira, depois eu vou abrir as matrículas para a minha mentoria. Galera, cabeça, obrigado. Eu que agradeço. Mais um, foi um prazer. Quase que. Olha lá, podcast, Papo de Campo. Professor Marcelo Costa hoje sem a Isa, mas direto com o Matheus aqui. Valeu, galera. Grande Um abraço. Até mais.